Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e no seu lar. No livro de 1 João, ou na carta de 1 João, no capítulo 4, versos 7 e 8, nós temos esta escritura registrada. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Interessante, todas as vezes que eu observo esse texto, eu penso no que o mundo e no que Satanás está fazendo nesses últimos tempos. A palavra amor está ligada a Deus. Quando você pensa em amor, você tem que pensar em Deus. O amor não está ligado à paixão da carne, aos prazeres da carne. Ao contrário, está ligado aos prazeres do Espírito e não os prazeres da carne. Mas Satanás é tão astuto, ou melhor, ele é tão sujo, tão imundo, que ele pegou a palavra que exemplifica quem é Deus, a personalidade, o caráter, a natureza de Deus, que é santo, que é perfeito, que é puro, e converteu esta palavra numa ação que exemplifica exatamente o oposto do que é o amor. Porque quando o homem se entrega aos prazeres da carne, ele está desafiando a santidade de Deus. Mas quando o homem se santifica, ele está mostrando que verdadeiramente ele crê em Deus e sabe o verdadeiro significado da palavra amor. A prova do grande amor de Deus está exatamente em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do grande amor de Deus é que ele permitiu, na morte de Jesus Cristo, o seu único filho, mesmo sabendo que nós somos pecadores. Isto conforme o livro de Isaías, capítulo 53, onde relata detalhadamente a forma que Deus entregou o seu filho. E ele veio para receber sobre si a maldição que estava sobre nós. Portanto, ele se fez maldito na cruz para que nós pudéssemos sermos feitos filhos de Deus pela fé no seu sacrifício. Que amor maior do que esse? Jesus disse certa vez que ninguém tomou-lhe a vida, ou seja, ninguém o levou à morte. Ele próprio doou a sua vida, entregou a si mesmo, para que através do seu sacrifício, eu e você pudéssemos sermos salvos. Quer maior demonstração de amor do que essa? E como você está entendendo, a palavra amor está ligada a atos espirituais que procedem do coração de Deus em nossa vida. Quando nós nos santificamos, quando nós voltamos o pensamento para a palavra de Deus e nos sujeitamos a ela, diz a própria palavra, nela está revelado que ela tem o poder de nos transformar e colocar em nós a natureza de Deus. E aí nós passamos a ter a mente de Cristo, pois pensaremos como Jesus pensou. E para que você entenda isso literalmente, observe bem. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual é a forma que Jesus nos amou? Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então, em nenhum momento, ele ousou desobedecer às instruções que o Pai lhe havia dado para que ele se tornasse homem e cumprisse toda a missão de resgate da nossa pessoa, ou da minha vida e da sua vida, se é que você crê.
Aí você vai ver agora como que o Senhor procede. Dentro desse processo todo está ligado à grandeza do amor de Deus. Por isso a palavra diz: amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quero chamar a sua atenção para esse fato. Satanás levanta muitas das vezes contra o povo de Deus e contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus, dizendo que ele não existe e que ele, se fosse realmente quem nós pregamos que ele é, ele não permitiria que houvesse tantos males no mundo. Mas, querido, eu quero te lembrar uma palavra: os males que há no mundo, as dores, os sofrimentos, a angústia, a tristeza, os assassinatos, as violências, os roubos, todos esses males não são causados pela desatenção de Deus, são causados por causa dos nossos pecados. Deus não interfere no livre-arbítrio do homem, mas permite que o homem tenha a sua liberdade para fazer o que acha que está certo. Só que a palavra de Deus diz que um dia esse mesmo Deus que é santo, que é amor, levará todas as pessoas a juízo, e aquele, pois, que não receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ou negar esse grande amor de Deus, não verá a vida eterna. Portanto, meu querido, aqui está: Deus é amor, mas também na própria ação e personalidade divina há uma palavrinha chamada justiça, que não tolera o pecado. Se viver no pecado, se escolher o pecado, se amar o pecado e abraçar o que o mundo te oferece, você não poderá herdar a vida eterna, porque a vida eterna está ligada a Deus e Ele é amor santo que não tolera o pecado. Viu? Pense nisso. Ele está pronto para te salvar, mas você precisa se voltar para Ele. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia e torne clara esta mensagem no coração dos ouvintes, para que eles creiam, ó Deus, e crendo possam receber a vida eterna em Cristo Jesus. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.